Uma boa tarde, irmãos e irmãs do nosso setor 3, da Renovação Carismática Católica de Brasília. É uma alegria estar aqui com vocês, para que a gente possa, desta vez, não presencialmente, mas para que a gente possa ver o último capítulo da apostila 1 do Ministério de Pregação, que é exatamente sobre o tema que trata da Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja e a pregação. Então, esse é o tema que será tratado neste último capítulo da nossa apostila 1 do Ministério de Pregação. Então, que o Espírito Santo possa, nesta tarde, inspirar o nosso formador, ungir ele, para que ele possa ser a boca de Deus e trazer para nós esse ensino que será de extrema valia para o nosso ministério de pregação no nosso setor 3, e que esse ensino possa alcançar os nossos corações, para que nós possamos cada vez mais servir o Senhor da melhor forma possível, porque Ele merece o melhor de nós. Então, eu quero aqui agora convidar o nosso formador, que é o nosso amigo, que ele mesmo vai se apresentar. Assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, pregador, formador, servo de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica do Setor 3, aqui na nossa Arquidiocese de Brasília, a paz de Jesus, o amor de Maria. Então, estamos aqui, através desse vídeo hoje, para a formação do capítulo 9 da apostila 1 do Ministério de Pregação. Eu sou o Breno, do Setor 4, da Paróquia São João Bosco. O meu grupo de oração é o grupo de oração Nossa Senhora, Rainha da Paz. É uma alegria estar nesse momento aplicando esse ensino, essa formação. Nós percorremos esses 9 capítulos dessa apostila 1, nos aprofundando no chamado do Ministério de Pregação. O que é o Ministério? O que é o Ministério de Pregação? Qual a missão do pregador? O que é o ciclo carismático? A Lexio Divina? Ou seja, nós tivemos introduções básicas que todo pregador ele deve saber para podermos avançar para a apostila 2, que vão ser oficinas mais práticas e conteúdos mais densos. Então, para encerrar essa apostila, nós vamos com essa temática do tripé da igreja, o tripé do nosso conhecimento, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja. Tudo isso
que são base e fundamento das nossas pregações. Ou seja, o pregador, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério são o conteúdo fundamental das nossas pregações, das nossas formações, da nossa evangelização. Nós não inventamos um novo evangelho, nós não falamos aquilo que nos vem à tona, que nos vem à cabeça. Nós pregamos, nós evangelizamos a partir da riqueza que a igreja já possui. Então, esse é o fundamento das nossas pregações, porque nós pregadores, enquanto servos desse movimento eclesial, que é a Renovação Carismática Católica, nós estamos a serviço da igreja. Jamais estamos contra a igreja ou a igreja está a nosso serviço. Não, nós estamos a serviço da igreja, porque Jesus instituiu uma igreja e nós servimos a Ele nela. Então, deve ser o nosso dever conhecermos e aprofundarmos na riqueza de todo esse conteúdo que a igreja tem para cada um de nós, para que nós possamos exercer com toda a autoridade o nosso ministério. Então, é preciso nós conhecermos, é preciso nós termos uma sólida formação para que nós não caiamos em alguns erros. Nós conhecermos todo esse tesouro inesgotável de conhecimento que a nossa igreja tem, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, isso nos faz estar em unidade com a igreja. Nós não anunciamos um outro Cristo, nós não anunciamos um outro Jesus, nós não reinventamos o Evangelho, mas nós pregamos aquilo que a igreja há 2000 anos já prega. Então, isso é para a unidade da igreja. A unidade da igreja, e nós devemos conhecer para que nós tenhamos coerência entre as mensagens. Eu não posso pregar uma coisa e em outro grupo de oração ser pregado outra coisa. Por isso, todos os pregadores têm que ter o mesmo embasamento teórico, têm que ter a mesma fonte de conhecimento, para que tenham pregações, formações coerentes, mensagens coerentes, e não em um lugar ser diferente de outro, ou seja, a unidade naquilo que é pregado, naquilo que é anunciado. Zelo e prevenção dos erros. Quanto mais eu conheço todo esse tesouro inesgotável da igreja, mais eu vou ter zelo pela palavra que eu prego, pelo ensino que eu aplico para formar pessoas, pela evangelização que eu atuo. Eu vou ter zelos. E assim nós vamos evitar erros. Nós vamos evitar de cometermos erros teológicos, de falarmos o que nós não devemos, porque só se apropria daquilo, nós só falamos com propriedade aquilo que nós conhecemos a fundo. Então, isso faz com que nós evitemos os erros teológicos. E aí nós cuidamos do iluminismo. Às vezes, nos nossos grupos de oração, nas pregações, nós temos alguns irmãos que são iluminados demais, tem tanta revelação. Então, a igreja, irmãos, tudo que o Senhor já precisava falar, Ele já disse na Sagrada Escritura. Ele já falou através dos apóstolos, dos padres da igreja, e Ele continua sendo reafirmado tudo isso através do magistério. Nada precisa ser acrescentado. Ou seja, tudo que nós temos de revelação, que nós conhecemos como revelação privada, é para que nós tenhamos um melhor entendimento, uma melhor vivência desse tripé que nós também chamamos de revelação pública. Deus não vai inspirar outra coisa. Então, o conteúdo da nossa pregação deve ser todo esse acervo histórico que a nossa igreja tem. E o cuidado com a livre interpretação, com o fundamentalismo, ou seja, levar ao pé da letra, achar o que quer da Sagrada Escritura, daquilo que nós pregamos, e para nós termos a capacidade de ter apologética, ou seja, de defender a igreja. Que pregadores seríamos nós se nós não tivermos a capacidade de defender a igreja diante das acusações que os mundos, que pessoas mal entendidas fazem sobre a igreja, sobre a doutrina, ou explicar para uma pessoa recém-convertida? Que pregadores seríamos nós se não soubéssemos defender a igreja?
Por isso é necessário aprofundar, para que nós tenhamos então essa capacidade de fazer apologia para a igreja, defendermos a nossa fé, defendermos esse tesouro inesgotável que o próprio Jesus deixou para cada um de nós. Não tem como se aprofundar, né? É um conteúdo muito extenso, muito vasto. Então nós vamos pincelar aqui esse tripé. Nós vamos entender a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja, e isso na nossa pregação. Irmãos, a Sagrada Escritura, a Bíblia, o cânon bíblico, as Sagradas Escrituras é o principal fundamento das nossas pregações. Em toda a renovação carismática católica, nas nossas pregações, formações, momentos de oração, todas as nossas reuniões, nós estamos com as Sagradas Escrituras. E essa é o principal conteúdo e fundamento das nossas pregações, é o cânon bíblico, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus escrita. É aquilo, todos os escritos que ao longo do tempo a igreja interpretou e discerniu que era inspiração divina. Ela é inspirada e ela é a verdade. Jesus falou no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus. Em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora pelos apóstolos e diz: Pai, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus, ela se solidifica, então, de forma primeira, no cânon bíblico, ou seja, na Sagrada Escritura, 73 livros que a igreja interpretou que são de inspiração divinas, que foi escrito o Antigo Testamento em hebraico e em aramaico, e o Novo Testamento em grego. São Jerônimo passou 30 anos numa luta lá em Jerusalém e trouxe-nos a Vulgata, que é a tradução para o latim da Sagrada Escritura. Então, é o cânon bíblico, a palavra de Deus, que é o principal fundamento das nossas pregações. Só que a igreja, ela não é a religião do livro. Nós não somos a religião do livro. Nós somos a religião da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro. A palavra de Deus, ela é uma pessoa. É a pessoa do próprio Jesus. Então a palavra de Deus, e preste atenção no que eu vou dizer, a palavra de Deus não necessariamente ela se limita ao cânon bíblico. Porque anterior ao próprio cânon bíblico, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, nós temos toda a pregação que foi feita pelos apóstolos, pelos primeiros padres da igreja, que nós chamamos da tradição apostólica, a Sagrada Tradição, que é um tesouro inesgotável de conhecimento da nossa igreja. Veja, irmãos, durante os 20 primeiros anos do cristianismo, nós não tínhamos os escritos como nós temos hoje. Então, não existia igreja porque não existia Bíblia? Jamais. Já existia igreja. E esse conteúdo de fé era transmitido através da tradição apostólica, da Sagrada Tradição, que não é uma tradição humana, ou seja, costumes e cultura, mas é a mensagem evangélica que Jesus confiou aos seus discípulos. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, não necessariamente ide e escrever. Então, o primeiro acervo de conteúdo da nossa fé é a tradição apostólica. Jesus, ele confiou à igreja, aos apóstolos de primeira mão, uma mensagem, e aquela mensagem ela foi anunciada, e tempos depois a revelação inspirada por Deus se solidificou no cânon bíblico. Então nós temos a Sagrada Tradição de primeira mão, e aí depois nós temos os apóstolos, aqueles que escreveram os evangelhos, as cartas de São Paulo, as cartas que nós chamamos de cartas católicas, que são as cartas universais de Judas, de Tiago, de Pedro. Ou seja, tudo isso junto com o Antigo Testamento forma o cânon bíblico, forma as Sagradas Escrituras, mas anterior a isso nós temos a tradição apostólica. Porque, irmãos,
A Bíblia, ela não originou a igreja, mas a igreja, ela deu origem à Bíblia. Se nós temos hoje uma Bíblia bonitinha, encapada, com os livros, com toda a diagramação feita, é porque a tradição levou a essa organização. Então, a tradição, ela é anterior às Sagradas Escrituras. E elas duas são uma mesma revelação inspirada por Deus. Olha que lindo isso! Nós não cremos apenas nas Sagradas Escrituras, mas nós temos uma tradição que, com a tradição junto com as Sagradas Escrituras, fazem parte de uma mesma revelação que é inspirada por Deus. Elas se completam, elas são uma única verdade. E a tradição, ela merece o mesmo respeito e a mesma veneração que as Sagradas Escrituras. Então perceba, irmãos, a Sagrada Escritura é toda a pregação que os apóstolos, os primeiros padres da igreja, e nós temos isso hoje resumido naquilo que nós chamamos de patrística, que são as pregações Irineu de Leão e tantos outros. Depois, a tradição levou à organização das Sagradas Escrituras. Ou seja, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição, que é a pregação que foi confiada por Jesus aos apóstolos, e tudo isso é uma verdade intacta, irmãos, que perdura há 2000 anos. Irmãos, tudo o que é muito velho, às vezes, costuma-se se perder ao longo do tempo. Então, a igreja, ela é guardiã da Sagrada Escritura. E a igreja, ela é guardiã da Sagrada Tradição. E a igreja, guardando esses dois que são a revelação inspirada por Deus, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, ela guarda, ela protege. E somente a igreja, na autoridade que foi lhe dada por Jesus, tem a autoridade para fazer a devida interpretação da Sagrada Escritura, que reflete na Sagrada Tradição. E aí que nós temos o Sagrado Magistério. Quando nós falamos de magistério, nós lembramos, antigamente, daquele curso que as pessoas faziam e depois podiam aplicar aulas, ser professores. Ou seja, magistério vem disso, de você poder ensinar. A igreja é mãe. Toda mãe, ela ensina. Toda mãe, ela educa. Ela interpreta os sinais para poder passar aos seus filhos. Ou seja, no magistério, nós temos a igreja como mãe, exercendo o seu poder e a sua autoridade de ensinar os seus filhos. Ou seja, a igreja, ela é guardiã dessa mensagem que perdura há 2000 anos, desse anúncio que perdura há 2000 anos. E ela guarda esse anúncio, protege, e ela tem a autoridade, a única autêntica para poder interpretar, que é o Sagrado Magistério. Que nós temos o catecismo, as encíclicas papais, os documentos gerados dos concílios, dos nossos papas, os bispos, os nossos pastores que nos orientam. Esse é o Sagrado Magistério, que não é superior à Sagrada Escritura, mas está a serviço das Sagradas Escrituras. Então, esse é o nosso tripé, irmãos, porque nós somos católicos, nós não somos protestantes. E como católicos, nós acreditamos que a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela é uma pessoa e ela se solidifica nesse tripé. Nas Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. É um tripé. Como é um tripé, como nós temos nos nossos grupos de oração, o microfone, se faltar uma perna, cai. Ou seja, tudo precisa estar em equilíbrio. Porque a palavra de Deus não é só um livro, eu já disse isso. É uma pessoa que é o próprio Jesus. Ou seja, não existe outra revelação, irmãos. Então, nós não vamos pregar, nós não vamos formar, nós não vamos evangelizar algo novo. Nós não vamos inventar uma coisa nova. Tudo que precisava ser dito já foi dito pelo Senhor. E em João, capítulo 21, versículo 25, nós temos: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, irmãos,
tudo que o Senhor fez, ou tudo que aconteceu nos primeiros tempos do cristianismo, não estão resumidos em escritos, porque é uma pessoa, é Jesus que atravessa a história, é o anúncio de Jesus, esse anúncio poderoso que atravessa os séculos e continua vivo. Jesus, que é o Verbo de Deus. Nós temos na criação do mundo o Pai que olha para o universo que estava uniforme, e o Espírito Santo que transforma o caos em cosmos. O Pai cria todas as coisas a partir do Verbo na unidade com o Espírito Santo. Nós temos isso explícito. E o Pai disse, faça-se, e tudo se fez. Porque Jesus é a palavra que tudo recria. Irmãos, Jesus ele não é um verbo morto, um verbo que ficou na história. Jesus é um verbo vivo, é uma pessoa viva. A palavra de Deus é algo vivo, não é um livro morto de história, é uma palavra viva. Nós pregamos não uma história da carochinha ou uma filosofia antiquada, nós pregamos uma pessoa que continua viva, que continua fazendo prodígios e milagres. Então cabe a nós mergulharmos neste cerne de conhecimento, nesse conteúdo inesgotável que tem a nossa fé. Olha que beleza, irmão. Quanto mais nós precisamos nos aprofundar, mergulhar nas águas mais profundas. Nós não podemos ficar na superfície, irmãos, interpretando a palavra da maneira que nos convém, inventando historinhas, porque nós temos um tesouro à nossa disposição, nós temos um tesouro nas nossas mãos e nós não temos o direito, irmãos, nós não temos o direito de pregarmos uma coisa diferente, de pregarmos uma coisa inferior a todo esse tesouro inesgotável que a nossa igreja nos oferece. Ou seja, cabe a nós, irmãos, cabe a nós nos aprofundarmos na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, no magistério da igreja. Nós precisamos nos aprofundar, porque aqueles que são firmes no conhecimento pregam com autoridade. Quando nós vemos uma pessoa falando algo que ela não tem certeza, que ela não tem convicção, nós relutamos em acreditar. Irmãos, assim são nas nossas pregações. Se as pessoas às vezes percebem em nós insegurança, não percebem firmeza, não percebem um conteúdo sólido, elas não vão dar mérito às nossas pregações. Ou seja, nós precisamos ter um bom embasamento. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós estamos pregando e anunciando. Nós precisamos ter certeza, irmãos, desse Jesus que nós servimos, que nós acreditamos, do Evangelho que nós pregamos. E todo esse sólido conhecimento vem através do estudo, vem através da oração. Ou seja, nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos nos aprofundar, porque só se ama aquilo que se conhece, irmãos. Cabe a nós nos aprofundarmos, cabe a nós mergulharmos em águas mais profundas e nos lançarmos no querer de Deus, porque Ele tem para nós infinitamente mais, irmãos. Durante toda a nossa vida, durante todo o nosso servir, nós vamos conhecendo mais e mais, porque, dizia São João da Cruz, é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós vemos que muito mais nós temos a conhecer. Mas é todo um processo. Nós vamos nos aprofundando e nós vamos oferecendo aos nossos irmãos uma palavra de qualidade. Os nossos grupos de oração vão tendo pregações de qualidade. E assim nós iremos difundir o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós estaremos concretizando a nossa missão como Renovação Carismática Católica, que é a nos evangelizar com renovado ardor missionário, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, gerando então discípulas e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma evangelização no poder do Espírito Santo. É o conhecimento que nós temos e nós colocamos à disposição do Espírito Santo para que Ele derrame e nos confira toda a autoridade espiritual, para que tantos outros que precisam ter essa experiência com o Senhor tenham um encontro marcante, impactante com Jesus, que possa transformar suas vidas. Então cabe a nós, pregadores, formadores,
evangelizadores, nos lançarmos, irmãos, nos lançarmos e nos aprofundarmos. Convido você nesse momento, aí da sua casa, você que participou dessa formação, a você refletir o quão você tem se aprofundado no estudo da Sagrada Escritura, que é o fundamento principal das nossas formações. Quem sabe em buscar mais a tradição apostólica, ler mais o catecismo, estudar os documentos da igreja, para que nós possamos oferecer uma evangelização de qualidade, sermos pregadores convictos daquilo que nós pregamos. Vamos refletindo nesse momento o quanto nós precisamos nos aprofundar mais, como nós podemos dar o nosso melhor mais ainda para a igreja, para o Senhor. Que o Senhor nos dê a graça e nos inspire no poder do Espírito Santo a nós irmos mais profundo. Que você aí possa ouvir essa canção e deixar o Senhor inundar o seu coração, e que você, a partir dessa formação, faça um compromisso de se aprofundar mais, de buscar mais. O Senhor disse, é preciso avançar a águas mais profundas. Ele disse a Pedro isso porque Pedro ainda não tinha, os pescadores não tinham pescado naquela noite, e o Senhor deu uma ordem: avança para as águas mais profundas. Irmãos, se nós muitas das vezes nós não temos encontrado frutos na nossa pregação, frutos no nosso ministério, é porque nós ficamos na superfície, é porque nós não avançamos para as águas mais profundas. Então que nesse momento nós possamos ouvir a voz do Senhor, ressoar nos nossos ouvidos, ressoar no nosso coração, dizendo: pregador, formador, servo, filho amado, avança para as águas mais fundas, para as águas mais profundas. E nós veremos os frutos, e nós veremos as redes transbordando de peixes, transbordando de almas, transbordando de pessoas que terão um encontro pessoal com o Senhor. E isso cabe a nós. Peçamos ao Senhor a graça, então, de irmos mais além, de irmos mais profundo e de honrarmos esse carisma que nós temos, esse ministério que o Senhor tem nos chamado. Dá-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva, dai-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E vamos nos confiar nesse momento agora àquela que é a mãe do Verbo de Deus, aquela que acolheu a palavra de Deus, aquela que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor. Vamos nos confiar à poderosa intercessão de Nossa Senhora, a mãe dos pés ligeiros, e que ela interceda por nós para que nós não nos deixemos parados, para que nós sempre nos apressemos para ir ao encontro do Senhor e para ir ao mergulho dessas águas mais profundas do nosso conhecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós permaneceremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, meus irmãos e irmãs, espero que nós possamos aproveitar o máximo dessa formação. Eu
aproveitei. Eu estava aqui presencialmente e realmente me tocou muito. Nós precisamos verdadeiramente sairmos da superfície e irmos a águas mais profundas para que nós possamos verdadeiramente exercer o nosso ministério de pregação no nosso setor 3 com eficácia. E essas águas profundas exatamente por meio do nosso conhecimento de tudo o que a igreja, a nossa mãe mestra igreja, já tem para nós. E como o Breno falou, é exatamente esse tripé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o magistério da igreja. O magistério da igreja. E esse magistério da igreja nós podemos pegar, quando a gente tem dúvida, numa pregação, pega o catecismo, o Concílio Vaticano II, as encíclicas. Então nós temos N documentos para que a gente possa verdadeiramente tirar as nossas dúvidas ao preparar uma pregação, para que a gente possa verdadeiramente pregar aquilo que a igreja fala, que a nossa voz possa ecoar a voz da igreja. Amém? E que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe aqui o nosso irmão Everton, que esteve conosco, disponibilizou o seu tempo, e abençoe a sua família. Que Deus abençoe o Breno no seu ministério, na sua missão. Que Deus abençoe a cada um, pregador e pregadora do nosso setor 3. Amém? E que tudo seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor.